Bem-vindo ao podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid. Nosso podcast conta com o apoio do escritório de advocacia Law Offices of Michael Morcello. O Dr. Michael é um advogado especializado em defender causas de acidentes de automóveis e outros tipos de acidentes. Com mais de 32 anos de experiência, o Michael serve a comunidade brasileira e outras comunidades imigrantes também. Vocês podem entrar em contato com o Mike através do telefone 954-202-0408. Contamos também com o apoio da Boscovic Viagens e Turismo. A Boscovic Viagens e Turismo é uma agência de viagens brasileira totalmente qualificada para atender todo tipo de serviços relacionados a viagens, hospedagens, traslados e muito mais. Para poder entrar em contato com eles, procure a Boscovic Viagens e Turismo no Instagram, @BoscovicTurismo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid e hoje nós temos uma convidada que vai dar muitas dicas. Vai ser algo mais para as mulheres, mas os homens também vão gostar porque o resultado sempre beneficia a todos. Está comigo aqui a Giovana Prado. Ela é a dona da Advanced Med Spa em Deerfield, um spa muito conhecido, um lugar assim que toda mulher deve visitar, porque ela tem soluções maravilhosas para aqueles probleminhas que só nós temos. Mas os homens também têm, mas a mulher precisa realmente cuidar de certas áreas e a Giovana e a equipe dela são fantásticas nisso. Bem-vinda, Giovana, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui, pelo convite também de estar aqui. Me senti muito lisonjeada pelo convite e eu estou super feliz de estar aqui. A honra é minha de ter você, uma pessoa tão conhecida na comunidade brasileira, num spa, num empreendimento tão conhecido e que oferece uma plétora de serviços fantásticos, nós vamos falar deles breve, mas queria, como nós sempre fazemos aqui no Você Pode Mais, a gente gosta de contar a história do imigrante, quem é a pessoa, porque embora eu sou advogada de imigração, não quero ficar falando só de visto, vamos falar de histórias, como é que você chegou, o que você faz, o que você fazia, e para poder as pessoas que assistem se identificam com a história do imigrante. Então, conta pra gente. Você está aqui nos Estados Unidos desde 2017, correto? 2017, há 7 anos. E o que causou você vir para cá? Quando eu cheguei aqui, foi o que eu até brinquei, né? Que eu vim ser mãe aqui nos Estados Unidos. Eu, no Brasil, sempre fui empresária. Desde os meus 23 anos, eu comecei a ser empreendedora. Trabalhava com lojas, depois montei... Quando eu me formei em administração, depois pós-graduação em marketing, aí eu entrei no mundo da estética. Quando eu entrei no mundo da estética, eu comecei também ter minha clínica em Boa Vista, Roraima e Manaus. E aí eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito. Até que um dia minha filha olhou para mim, estava com 15 para 16 anos, ela falou assim: mãe, eu quero me formar nos Estados Unidos, eu quero ir para a universidade nos Estados Unidos, porque ela sempre estudou inglês, meus filhos sempre estudaram. Aí eu falei assim, você quer ir? Ela falou assim, quero. E eu tenho uma amiga que ela pode me receber na casa dela. Aí deu aquele frio na barriga. Deixar sozinha. Sempre fui aquela mãe assim, muito protetora. E aí eu falei, tá bom, mãe, a senhora não pode atrapalhar os meus sonhos. A primeira coisa que o filho fala, né? Não pode atrapalhar os meus sonhos. E foi aí que a gente foi, né? Eu fui deixando ela tomar essa decisão de vir para cá. E ela veio. Sozinha? Ela com a amiga. E aí, aquela mãe, né, que não consegue deixar a filha ficar longe. Você sabe que a gente que é mãe. E aí eu cheguei um dia, eu falei assim, não, eu vou lá visitar, eu vou ver como é que ela tá vivendo. Quando eu cheguei aqui, vivia na casa o filho, a namorada do filho e minha filha de 15 para 16 anos. Eu falei, não consigo deixar. Voltei na minha cidade, vendi o que eu tinha para vender e deixei outra coisa lá para o pessoal administrar, porque eu já estava grande, já tinha equipe bastante para administrar. E peguei meu filho de 9 anos de idade. Falei assim, vamos atrás da sua irmã. Agora eu vou passar um tempo nos Estados Unidos e agora a mamãe vai ser mãe. Eu vou poder cozinhar, vou poder fazer tudo para vocês. Meu filho ficou super feliz, porque eu nunca tinha feito isso. Mas ficou com medo ao mesmo tempo, né? Ele falou, mãe, a senhora vai cozinhar? Sério? Porque a senhora nunca cozinhou. E aí eu vim para cá. Vim como todo imigrante que vem para cá. Na verdade, eu acho que o imigrante, ele, hoje,
de 7 anos atrás, hoje a gente tem mais informações. Sim, bastante. Porque antigamente não tinha essas informações. Eu não sabia nem o que era visto de estudante, visto de turista, visto de... Não, eu peguei e me mandei com os meus 2 filhos. Ela já estava aqui estudando. Olha só, já estava estudando. E eu vim para cá com meu filho de 9 anos de idade, coloquei ele na escola. Depois foram me falar que eu tinha que ter um visto. Você tem que ter um visto. Eu falei, que visto? Visto de quê? Mas eu não entrei aqui. E aí eu fui saber tudo, o que era e tudo. Mas a minha trajetória de saída de Roraima para cá foi a decisão realmente de ficar mais com ele, sabe? De ficar mais presente na vida dele. Eu falava assim, eu vou fazer vários nadas agora. Eu vou pra praia, eu vou passar 3 horas na academia. E eu fazia isso. Ah, legal. Então, eu vim bem diferente, sabe? Eu tinha um dinheiro, eu vim com uma reserva. Eu vim para passar um tempo com eles mesmo, saber se realmente era isso que a gente ia querer morar aqui ou não. Então, eu vim meio que, assim, pronta para viver uma vida de mãe tranquila e cuidar dos meus filhos, né? Só que aí Deus, quando, né, tem uma promessa... O plano dele é outro, né? Não é o nosso, né? O plano dele é outro. E quando você tem um sangue empreendedor, acredito que o sangue empreendedor, ele ferve nas veias, né? A gente chega, a gente já fala, nossa, tá faltando isso. Nossa, eu procurava lugares para fazer massagem. Eu falava assim, nossa, tem algum lugar que eu possa fazer massagem? Alguém que possa cuidar de mim? Não tinha nada, assim, até tinha chinesinho. Diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Diferente. Aí foi aí que eu vi, falei assim, tem alguma... Eu vou ter uma entrada muito boa aqui, porque eu sei muita coisa, eu estudo muito. Eu sou muito estudiosa, eu sou muito pesquisadora. E sou muito curiosa, né? Então, eu vi ali que tinha uma brecha para mim. Né, quando eu estava aqui com mais ou menos uns 7, 8 meses, quando eu comecei a cansar de ser mãe, né? Porque mãe cansa também, né? E como é que você, agora aquela pergunta que todo mundo gosta de saber, como é que você se legalizou? Como é que você conseguiu ficar aqui definitivo? É engraçado que eu estudava, né? Saiu meu visto de estudante com 2 anos. E aí, uma vez, eu tomei uma decisão de falar assim, não quero mais estudar. Eu vou embora desse país, porque eu acho que eles tinham que me dar um visto, porque eu gero emprego. Eu acho um absurdo eu gerar emprego e não ter nada aqui, porque eu não podia trabalhar, mas eu podia ter um business, mas não podia trabalhar. Eu falei, como é que verdade, pode isso? É verdade. Não é? Eu falava assim, isso é uma injustiça. Teve um dia que eu fiquei tão assim, chateada, porque eu gerava um lucro, porque eu já tinha um estúdio, na época eu tinha um estúdio. Eu gerava um lucro, eu pagava os impostos, mas eu não podia trabalhar. E aí, quando eu já estava quase que para soltar a corda, para falar assim, eu vou embora, porque eu não aguento mais, o meu esposo apareceu. Que está aqui, por acaso, né? Ele está aqui do meu lado. Mas é o tal negócio, a gente tem planos, né? Mas a vida, às vezes... acontecem as coisas e a pessoa não sabe por que você veio parar aqui, né? Obviamente tinha uma razão, né? Sim. E você abriu a sua clínica, foi ótimo. E então me conta, quando você abriu a sua clínica, você começou a crescer, a mulher brasileira tem aquela imagem, né? Linda, maravilhosa, que o mundo inteiro aprecia, músicas, as fotos, os biquínis, né? Então, na sua clínica, quem faz, qual é a maior a percentagem das suas clientes? São todas brasileiras? Como é que é a mistura? Não. Hoje a gente está nessa unidade que nós temos hoje em The Field, eu estou há 5 anos. Né? Antes eu atendi em outro lugar. Esses 5 anos que eu estou aqui em The Field, nós conseguimos construir e comunicar com as americanas. Hoje eu tenho dentro da nossa clínica, tanto de Porto São Lúcio quanto de The Field, 90% é americana. Então, 90%? 90%. Isso é incrível, é incrível. Giovana. Porque então o que elas querem parecer com as brasileiras? As brasileiras. Né? Elas querem aquele corpo. Elas querem o corpo da brasileira, mas que elas querem um atendimento americano. Que é muito específico, muito personalizado, né? É um estudo, né? Nós fizemos um estudo muito minucioso para a gente poder atender as americanas, né? No estilo que ela goste, mas levando o resultado do brasileiro. Né? Por isso que hoje a gente faz tanto sucesso, não só
para as brasileiras assim, ela fala assim, vai lá no Advanced Med Spa que você resolve. É assim que acontece. A americana fala assim, eu vou lá porque vai resolver e porque eu amo, porque lá é o meu lugar, lá é assim. A brasileira não. A brasileira já fala assim, lá é caro, mas vai que resolve. Você entendeu? Entendi. Então, hoje, a gente consegue, a gente está atendendo o público que a gente desejava atender, né? Que é um público, eu falei sempre assim, se Deus me deixou nessa nação, que eu atenda também essa nação, né? Porque não vim só para a comunidade brasileira, mas levar o nosso estilo brasileiro para essa nação também, para os americanos também, para eles sentirem, né, o nosso jeitinho, né? O que mais eles falam é isso, né? E também quando você tem qualquer negócio, seja o seu de estética, ou um restaurante, ou o que for, eu acho que eu não sou consultora de negócios, eu sou advogada de imigração, mas em 29 anos da minha carreira, eu vejo clientes abrindo negócios. E às vezes eles chegam aqui e falam, eu quero abrir um restaurante brasileiro, mas só para brasileiro. Só para brasileiro. Eu acho que é um erro. Eu acho porque também. Você não está no Brasil. Você está nos Estados Unidos e a maioria das pessoas não são brasileiros. Então, se você focar somente na comunidade brasileira, não estou dizendo que não vai dar certo. Sim. Mas você está se limitando. Você está pegando uma parte do bolo só. Você está limitando aonde você pode alcançar. E se você conseguir penetrar a comunidade americana, isso vai te fazer muito mais bem-sucedido. Não que a brasileira não vai te ajudar, mas o americano é aquilo que realmente vai te levantar mais. Porque se você só focar com o brasileiro, tem mais americano e outras nacionalidades do que o brasileiro. Ah, tem dia que lá dentro da clínica tá uma confusão. Tem russa, tem japonesa, tem da Costa Rica, tem peruana, tem cubana, tem brasileira, tem americana, tem todo tipo lá dentro da clínica. Hoje mesmo foi um dia bem corrido, a gente atende 50 pessoas por dia, você tem noção. 50 pessoas por dia. Hoje eu tenho 10 pessoas trabalhando na minha equipe. Então, hoje a gente atende assim, uma gama muito grande e é aquela confusão de sotaque lá dentro da clínica, mas todo mundo se entende, porque o que a gente entrega é muito mais que um tratamento estético. Eu falo sempre que a Advanced Med Spa, ela cuida da paciente de dentro para fora. Então, hoje os americanos, acho que todas as nacionalidades, né, inclusive brasileira, elas estão atrás disso também, né? De um tratamento mais personalizado, de um tratamento mais integrativo, de um tratamento onde a gente trabalha a raiz do problema, não só sobre equipamento. Eu falo sempre que o equipamento ele tem que fazer parte do cardápio, mas ele não é o prato principal. A massagem não é o prato principal, ela faz parte do cardápio. Então, hoje a gente trata a paciente de dentro para fora. Então, a americana ou qualquer nacionalidade chega comigo para fazer uma consulta integrativa, elas ficam impactadas, porque eu vou me preocupar desde o intestino dessa paciente. Eu vou querer saber se essa paciente desparasitou. Eu quero saber se essa paciente tem inflamação. Eu vou em cima dos agentes causadores. E os homens? Você atende homens? A gente tem grandes resultados com homens. Eles inclusive o meu esposo, também? Né? O meu esposo, eu sempre mostro os resultados do meu esposo. Eu falei, se eu conseguir fazer isso com o meu esposo, eu vou fazer com você também. Então, a gente atende também. Tem homens. E qual é o percentual de homens? Hoje, o homem está em mais ou menos 20% dentro da clínica. É um número grande, né? Geralmente, o homem que vai é o esposo da mulher que fez. Ela passou pelo processo, ela teve resultado incrível, aí ele fala, eu vou. Ou ela já traz ele no meio do processo, ela já fala assim, já estou me sentindo bem, já me sinto super bem, vamos comigo. Ele vê o processo dela, ele vê a transformação dela, ele fala, eu quero também participar dessa transformação. Legal, né? Vou levar o pé. O homem faz tudo lá na clínica. O homem a gente trabalha estruturação muscular. Às vezes tem gente que acha só mulher tem diástase. Homem também tem diástase. Eu queria falar com você sobre vamos dizer assim, os serviços que você faz. Dá uma ideia. Eu sei que são muitos, mas tem um que me veio na mente, é esse 3 em 1. Explica isso pra mim. Eu estava pesquisando lá no site, eu falei, não entendi nada. O 3 em 1 é apaixonante, né? O 3 em 1, por incrível que pareça, é o meu primeiro programa. E o primeiro a gente nunca esquece ali, né? É verdade. Foi a época que, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, eu falei, gente, tem como eu criar um programa para atender, mesmo sem equipamentos, né? Sem muita tecnologia, dá para eu atender uma paciente, deixar a paciente muito feliz na maca e a gente fazer um antes e depois e ela mostrar para as amigas, porque a gente é assim, né? A gente, quando gosta de uma coisa, a gente quer mostrar para as amigas, né? Então, o 3 em 1 é uma técnica de massagem manual, totalmente manual,
onde a gente utiliza técnicas de drenagem linfática, massagem modeladora e massagem modeladora turbinada. Então, a gente utiliza alguns utensílios. Amanhã, inclusive, eu vou dar mentoria, porque eu faço mentoria também. Tem pessoas que vêm de fora para aprender comigo. Aí elas passam 2 dias na clínica fazendo vivência clínica. E aí amanhã é o dia que eu vou dar vivência clínica com uma pessoa que vem de fora. E sobre o método 3 em 1. Então, o método 3 em 1 é o meu queridinho. Eu falo sempre que o método 3 em 1 está dentro de quase todos os nossos programas. Mas ele não é o meu prato principal, mas ele está embutido. Eu coloco ele porque as americanas, elas são apaixonadas pelo método 3 em 1. Ajuda a drenar, ajuda a relaxar. É incrível, é maravilhoso, é totalmente manual. E você tem, eu estava vendo no seu site e, como eu disse, para mim, é falta de tempo mesmo, que aqui a gente trabalha muito, como você sabe, Vou né? pegar ela arrastada. Para ir lá, vou pegar ela pelo laço. Você faz, acho que é Cool Sculpting, vocês fazem isso? Então. Explica um pouquinho sobre Então, isso. eu falo sempre assim, que uma das coisas que as pessoas ficam mais impressionadas com o meu trabalho é porque eu nunca vou falar de máquina, né? Mas eu falo que a máquina também faz parte do cardápio, não é o prato principal. Nós trabalhamos com criolipólise. A criolipólise, ela está dentro de um cardápio nosso que é chamado de Slim Life Programa. A gente trabalha harmonizando o corpo da paciente. Geralmente, aqui nos Estados Unidos, eles utilizam uma máquina chamada CoSculpt. A CoSculpt, ela é boa, tá? Se ela for feita em lugares associados, né? Foi criada uma máquina muito boa, só que quem está manuseando ainda não sabe onde e como fazer. Tem os segredos de como fazer. Tem os segredos de congelamento. Aí o que acontece? A maioria das pacientes que chegam para mim, americanas, elas chegam muito desacreditadas em equipamentos, principalmente CoSculpt. Por quê? Ela chega lá e fala assim, teve um congelamento aqui e não foi congelado nada, não mudou nada. Não muda mesmo, porque a máquina, ela tem que fazer parte do processo, mas ela não pode ser o principal. Às vezes tem paciente, doutora Ingrid, que não está preparada para receber uma máquina. Por mais potente que seja. Eu tenho máquinas Ferraris na clínica. Eu tenho todo tipo de criolipólise que você imaginar. É a lipo sem corte. Mas não adianta eu utilizar isso em um corpo altamente inflamado. Não responde. Corpo inflamado não responde a tratamento estético. E você cuida do corpo inflamado para poder preparar... Eu preparo o terreno biológico da paciente. Eu deixo a paciente altamente desinflamada. E aí eu utilizo as técnicas de harmonização. Pode ser através de equipamentos, pode ser através dos bioestimuladores da medicina regenerativa, que está super em alta agora. A gente utiliza todas as técnicas que você imagina e a paciente tem um resultado maravilhoso. Agora, se a paciente chega inflamada, corpo inflamado não emagrece. Corpo inflamado pode até emagrecer, vai ter o efeito rebote. Sabe o efeito sanfona? Sim, é porque esse corpo ele foi exigido dele para acontecer o emagrecimento. E aí o que acontece? Rapidamente, células de gordura irão se restabelecer, porque não foi desinflamado. Então, no nosso corpo existe um terreno biológico que precisa ser limpo. É igual quando a gente compra um terreno. Eu sempre falo isso para você plantar, você tem que primeiro preparar. Prepara a terra. Para depois saber o que você... Faz sentido. Não faz sentido? Faz sentido. Quando eu explico isso para uma paciente, ela entende. Ela fala, nossa, faz sentido e é isso que eu quero. E eu vejo as fotos suas antes e depois. Nossa, é incrível, né? Nossa, a gente fica lá... Às vezes a gente fica no escritório sem fazer nada, vendo foto. Fica só vendo lá. Podia estar marcando uma consulta. Olha lá, Cecília. Mas sabia que tem várias pessoas, eu falo no meu Instagram, você que está aí me olhando há 3 anos. Tinha uma paciente que falou que eu falava todo dia para ela, você que está aí me olhando os resultados. Ela falou, Joe, ela é hispana. Joe, ela falou que eu falei com ela. Naquele dia eu falei com ela, levante do sofá agora. Ela falou que estava sentada no sofá, vendo as fotos, vendo meu Instagram. Aí eu falei, levanta do sofá agora. Vem agora transformar. A sua transformação depende da sua atitude. A atitude que você não tomar agora, a sua saúde pode estar em risco. Ela falou, vou marcar agora. Foi comigo. Foi a melhor transformação que nós tivemos da Laura. Depois você coloca. Não, peraí, vai chegar a minha. Depende. Você tomou a atitude da Laura?
Não, sabe o que é? As meninas ficam vendo. Não, é uma questão já é personalidade, porque eu trabalho tanto e eu não tomo decisões rápidas. Já não vamos entrar em detalhes, mas para eu casar foi difícil. Eu tô casada há quase 40 anos, mas custou. Custou, né? Foi agora a mesma coisa, ó. Foi difícil. Custou foi aqui. difícil, sabe? E Deus o livre se eu tiver que escolher, por exemplo, se eu vou reformar uma casa, o meu marido, eu sou proibida. Ele falou, ó, tem duas cores só. Porque se eu tiver que pensar, não vai pintar durante 2 anos. Então pronto, olhando. Ela vai levar você e deixa que eu penso por você. Ela vai me levar à força. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu vou muito ao Brasil. E quando eu vou no Brasil, eu tenho mais tempo, né? Porque eu vou a trabalho, mas aí tem a família, nem me carregam. Tem que me carregar, né? Aí quando eu vou no Brasil, eu até brinco com a Cecília. Aí eu faço massagem todo dia. Sim. Vou numa, vou noutra, faço pé, faço mão, aí faço mão de novo, faço pé, faço cabelo, faço sobrancelha. Tudo que eu não tenho tempo de fazer aqui, eu faço no Brasil. Sim. E eu, da última vez, por isso que eu queria te perguntar, não sei se tem a ver com você, mas algumas pessoas me perguntaram e eu vou te perguntar. Ótimo. No Brasil agora tem essa harmonização, né? E uma máquina que chama... A fotona. O que é isso? Explica pra gente. Então, a fotona, a gente não utiliza fotona, tá? Fotona é um tipo de equipamento onde ele faz o estímulo de colágeno. Então, ele trabalha, é um dos equipamentos que trabalham dentro da saúde regenerativa, né? Hoje é substituído, hoje não tem somente o fotona, hoje a gente tem outros tipos de equipamentos, né? O Transform, que também dá um resultado incrível, né? Que é tudo depende do para que é, porque existe, o que acontece? Hoje, dentro da medicina, tanto integrativa quanto a saúde integrativa, medicina regenerativa, tem muitos equipamentos. A gente que trabalha dentro da estética integrativa, a gente fica assim, enlouquecida com equipamentos. Só que a gente sempre fala assim, tem equipamentos que dá muito mais resultado quando aquela pele está preparada, quando aquele corpo está preparado, do que eu utilizar um equipamento, exemplo, o Fotona. O Fotona é maravilhoso, não posso nem falar mal dele, que ele realmente é incrível. Mas se aquela pele, se aquele corpo não está preparado, não tem resultado. Então, é um estímulo de tecido, um estímulo de colágeno que o Fotona trabalha, regenerando, né, o colágeno de dentro para fora. Mas hoje a gente tem equipamentos, exemplo, lá na clínica a gente tem utilizado equipamentos, exemplo, o cryocontorno, que é um equipamento que a gente utiliza, que dá um efeito de estímulo de colágeno incrível. Incrível. Quando eu preparo aquele terreno da paciente, entro com os equipamentos... Assim, você fica assim, impressionado, que é aqueles resultados que parecem que a gente transformou uma pessoa com cirurgia plástica. E eu falo, os nossos resultados são bem melhores que cirurgia plástica, porque a gente utiliza o equipamento no momento certo. Então, a fama de equipamento, a fama disso, a fama daquilo, acontece em todo lugar. Por isso que eu falo para paciente. Às vezes tem paciente que liga na clínica e fala assim, vocês têm reforme? Aí a minha profissional, mas qual é o objetivo? Não, eu quero saber se vocês têm, porque a minha amiga utilizou e eu gostei muito. Gente, não é assim. Quer dizer, Não é assim. O que é bom para mim não é bom para você. Né? Muitas vezes a tua amiga estava preparada para que ele receber aquele tratamento que foi posto para ela. Mas às vezes você não está preparada. Graças a Deus a gente conseguiu educar, até médicos a gente conseguiu educar. Porque eu tenho muita indicação de cirurgião plástico, porque nós também somos especialistas em pós-operatório. E os médicos antigamente pediam para o paciente ligar para a gente, perguntar se a gente tinha cavitation. A primeira coisa que eu falei para o médico quando ele foi visitar a clínica é assim, doutor, o senhor sabe para que funciona uma cavitation? Ele falou assim, não, é para ajudar lá a quebrar a gordura que não foi retirada da lipo. Eu falei, doutor, quando você faz uma cirurgia na sua paciente, causa uma inflamação. E esse processo de inflamação, a ciência fala que dura 10 dias. A partir daí, começa o processo de regeneração tecidual. Esse processo de regeneração tecidual começou por conta de quê, doutor? Por conta da inflamação. Se eu entro com a cavitation na sua paciente... Sem curar a inflamação? Sem curar a inflamação. Eu vou causar mais inflamação na sua paciente. Sua paciente não vai ver a fibrose agora, mas em 6 meses, doutor, sua paciente está cheia de fibrose, está insatisfeita com o resultado e ela vai reclamar para você, ela vai reclamar para mim. Faz sentido. Eu tive que explicar o processo de um pós-operatório, que não é assim que funciona. Eles não sabem. Não. Eles acham que tem que colocar máquina, taca a máquina nela. Não, doutor, calma aí. Fui explicar tudinho. Ele entendeu. E me diga uma coisa, agora é um palavrão para as mulheres, né? A celulite, tem jeito? A celulite tem.
por incrível que pareça, por incrível que pareça, hoje eu fiz atendimento em 4 pacientes de consulta integrativa. E as 4 falavam de celulite. É o terror das mulheres. Por trás da celulite existe uma doença, sabia? Não. Eu até fiz um Reels, eu fui visitar, meu marketing me fez visitar uns mercadinhos brasileiros pra gente analisar mulheres, né? Me fizeram. Depois vocês olham, tá viralizando aí. Já ganhei um monte de seguidores. E aí, existe uma patologia. O que acontece? Tem alguns tipos de celulites, tá? Muitas vezes, aquela celulite que tanto te incomoda pode ser uma celulite proveniente do lipedema. Você sabia disso? Lipedema é uma doença crônica, tá? É a doença da gordura dolorosa. Muitas vezes, aquela celulite que você não tem coragem de colocar um shortinho, que está cheia de aspecto fibrótico, tem aquela gordurinha ali ao redor do joelho, tem aquela perna assim mais volumizada. Aquilo ali não é uma celulite normal, ali é um lipedema, é uma doença crônica, tá? É uma patologia e nós precisamos tratar como uma doença. Eu tenho lipedema e eu trato, foi uma das coisas que me fez muito entrar dentro da estética integrativa, foi minha própria saúde. Há 3 anos e meio atrás, eu comecei a ver que meus hormônios estavam bem descontrolados, eu comecei a ver a patologia vindo, porque o lipedema ele é uma doença genética, né? Você adquiriu lá atrás da tua mãe ou do avô, de alguém. Muitas vezes fica dormindo, mas quando começa a ter problema hormonal, principalmente as mulheres a partir dos 35 anos, 36 anos de idade, começa a aparecer com mais evidência, que aí vem aquelas celulites mais avantajadas ali, né? Mas que incomoda mesmo. Nossa, eu não tinha isso há 1 ano atrás, eu comecei a ter, eu não posso colocar um short, eu tenho vergonha, dói, é um peso que parece assim que tem 2 sacos de cimento nas pernas. Foi aí que eu fui estudar a integratividade, porque tudo isso estava acontecendo comigo e eu descobri, graças a Deus, me libertei, que eu não tenho uma celulite normal, que eu tenho lipedema. E graças a Deus, hoje eu trato as minhas pacientes dentro da patologia lipedema. Então temos chance, né, Cecília? Tem alguma chance. Eu só quero dizer para quem tem lipedema, eu te entendo. Então, além das massagens, do tratamento, do estudo, do preparo do terreno, né? Vocês fazem outras coisas também. O que mais que se oferece Então, lá na clínica nós temos toda a parte de medicina regenerativa, né? Nós temos a parte dos botox, a parte da medicina regenerativa, que é os PRNA, que está super em alta, né? Que é o esperma do salmão, que agora faz aquele tratamento de dentro para fora, deixa a pele bem jovem, sabe? Sem ser esticada, né? Deixa a pele bem natural. Nós temos todas as tecnologias que você imaginar, nós temos. Nós temos laser dentro da clínica, nós temos todo o tratamento facial. Tá todo mundo odiando. Sabia que hoje a minha recepção falou isso? Porque uma mulher ligou, uma americana ligou, e ela falou assim, olha, eu quero ir aí preparar o meu terreno para eu fazer a cirurgia, porque o médico disse que a minha diástase só fecha com cirurgia. Aí ela falou assim, eu posso marcar uma consulta integrativa para você e a gente transformar você sem cirurgia e vamos mostrar que a diástase fecha sem cirurgia, que isso aí é história do seu médico? Ela, é sério? Aí ela falou, vou mandar para você agora umas fotos de antes e depois, todos de diástase de 5 que foi para 1, diástase de 6 que foi para 0. Olha o abdômen dessa paciente. Aí começou a mostrar, a paciente marcou, foi e fechou o programa com a gente. Eu falei, você derrubou o médico, daqui a pouco o médico briga com a gente. Mas é porque a gente consegue. Olha, hoje você só vai fazer uma cirurgia se realmente você tiver necessidade. E eu falo, eu não minto para paciente, eu falo sempre assim, a bênção tem que correr atrás da gente, assim como o dinheiro corre atrás da gente quando você trabalha de forma honesta. E uma coisa que eu trabalho é de forma muito honesta com os meus pacientes. Eu falo para o paciente, se eu não conseguir trabalhar você, pode ter certeza que eu vou ser a primeira a te preparar para uma cirurgia. Eu preparo o seu corpo para te levar para uma cirurgia, para você não precisar ter intercorrência. Mas deixa eu cuidar de você, porque eu sei que eu consigo tratar. Quando eu falo eu consigo tratar, é porque eu consigo. Se eu falo eu não consigo tratar isso aqui, te preparo e vai para uma cirurgia, pode ir. Mas eu não trabalho em cima da mentira. Tá ótima dica, né? Porque, olha, não existe mulher que não pensa, vamos mencionar nomes, em cirurgia e tratamentos, né, Cecília? Mas, olha, Giovana, foi muito legal. Você tem uma história muito bonita, muito interessante, muito sucesso.
Vamos deixar toda a sua informação aqui no nosso podcast. Agora, sempre eu faço a mesma pergunta para todo mundo. Com tudo isso que você atingiu, veio ser mãe, cansou um pouquinho de ser mãe, empreendeu, tem uma clínica, agora tem 2, uma em Deerfield, uma em Port St. Lucie. Então, eu te pergunto, Giovana Prado, o que você pode mais? O que eu posso mais? Eu falo que o mundo, eu posso tudo. Né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente pode tudo. Né? Eu sempre falo que a gente pode todos os dias mais. Eu falo para os meus pacientes, você pode 1% todos os dias mais. Né? Então, a gente pode tudo quando a gente se determina a fazer aquilo. Né? Então, a gente pode mais quando a gente é determinado, quando a gente é honesta com as pessoas, quando a gente tem foco. Então, você pode mais quando você se ama, quando você se aceita. Você pode mais. Olha, muito obrigada por ter vindo. Foi uma honra ter você aqui. Pode ficar esperando que eu e a Cecília vamos aparecer lá. Graças a Deus. Vou dar para vocês aqui uma sessão de método 3 em 1. Obrigada. Você vai entrar em contato com a minha equipe. Você vai falar assim, olha, ganhei uma sessão do método 3 em 1 com a Giovana, as 2 juntinhas, tá? Uma numa sala, outra na outra. Ih, vou ficar de mão dada. Vocês vão amar e depois vocês vão numa consulta comigo também, sim, que eu vou dar para vocês, porque a gente vai conversar muito nessa consulta. Legal, tenho certeza que vai abrir muita cabeça de vocês. Você vai olhar de uma outra forma. Vai ser ótimo. Muito obrigada, Giovana. Obrigada a você. Em breve vamos talvez ter outra sessão e vamos lá um dia fazer uma filmagem para mostrar a sua clínica para os nossos clientes. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.